Hoje iremos ver mais um caso onde o comportamento da família influenciou diretamente nas atitudes do filho, que resultou em um grande desastre. Então se você curte esse tipo de vídeo, não esqueça de deixar o like e de debater aí nos comentários sobre o assunto. A gente sempre cria um ambiente legal aí, então vamos continuar mantendo isso. E antes da gente ir pro assunto do vídeo, vamos dar uma palavrinha do nosso patrocinador. Pessoal, a Gift Bazar agora se chama Bonox. Para você que não conhece, a Bonox é um site de gift card para aplicativo de celular, para serviços do dia a dia como Uber, Netflix e iFood, e também para jogos. E além de todos os jogos atuais, eles já estão com os novos gift cards do Legends of Runeterra e do TFT. A mudança se deu para a marca poder expandir globalmente e fizeram toda uma mudança visual no site que melhorou muito a experiência. Agora, por exemplo, você pode buscar exatamente pelo que você quer, além de poder comprar vários gift cards de uma vez só, e a cada dia eles melhoram a experiência do usuário. E assim como funcionava na Gift Bazar, o site continua com seus mais de 500 mil clientes, é super confiável, seguro de adquirir e todos os métodos de pagamento continuam funcionando, incluindo o Pix, e sim, eles continuam dando eventuais descontos em alguns gift cards, então vale a pena ficar de olho no site. O link tá na descrição e vamos ao nosso vídeo. Jaime Osuna nasceu em 7 de março de 1988 na cidade de Bakersfield, na Califórnia, onde passou a maior parte da sua vida. Jaime morava com a sua mãe, a Michelle, e seu pai e seus dois irmãos mais velhos, cujos nomes não são conhecidos. Para esclarecer, o irmão de Jaime era filho somente de Michelle, de um relacionamento anterior. Quando Jaime nasceu, Michelle tinha 19 anos e seu pai 21, um ano depois do casamento dos dois. Ele foi fruto de um relacionamento absolutamente conturbado, onde seu pai agrediu e abusava de sua mãe de diversas maneiras, lhe causando traumas irreparáveis. Apesar de tudo, Michelle acreditava que com o nascimento do Jaime, seu marido iria finalmente mudar e entender que o que ele fazia não era certo e enfim se tornar um marido decente, só que obviamente isso não aconteceu. Durante a gravidez de Jaime, o marido de Michelle chegou a chutar a barriga dela diversas vezes. Essa agressão foi tão bruta que chegou a ferir Jaime. Ele nasceu com uma marca permanente na orelha. Pouco depois de um ano, eles finalmente se divorciaram e logo em seguida Michelle conheceu um outro homem chamado Jeff. O pai de Jaime não gostou disso, afinal ele era extremamente possessivo e depois de uma série de ameaças verbais partiu para ameaças físicas, onde segurou uma faca contra a garganta de Jeff. Ele foi preso depois disso e agora finalmente Michelle e Jeff puderam morar juntos e então se casaram. Só que ainda que Jeff fosse legal e dedicado, ela percebeu que ele queria só a ela e não aos filhos. Ele não se sentia ligada a eles, não dava o mínimo de carinho, de atenção, e isso a frustrava muito. Esse desgosto de Jeff pelos meninos foi escalando tanto até chegar o dia que eles foram viajar para pescar. Eles viajaram de carro e como Jaime ainda era uma criança, ele viajou no assento próprio. No trajeto de volta para casa, Jaime começou a chorar por algum motivo e isso irritou profundamente o Jeff. Foi então que durante a viagem, Jeff se virou pro banco de trás, abriu a porta do carro e empurrou Jaime com o carro em movimento. Incrivelmente, ele não se machucou, pois a cadeira virou para cima, e foi justamente por não ter machucados visíveis que Jeff e Michelle decidiram que não ia ser preciso levá-lo para um médico. Alguns anos depois descobriram que de fato ele sofreu sim uns danos no cérebro por conta desse acidente, entre muitas aspas, coisa que só seria captada por exames se fossem feitos no momento. O irmão de Jaime também sofria na mão de Jeff, provavelmente não na mesma intensidade, já que ele era um pouco mais velho e um pouco maior, mas o irmão eventualmente saiu da casa e passou a morar com seus avós, e só assim ele conseguiu viver uma vida normal. Infelizmente, Jaime não teve o mesmo destino, e assim como a grande maioria de casos de assassinatos, ele cresceu em uma casa extremamente abusiva. Michelle e Jeff tiveram mais 2 filhos, mas surpreendentemente, Jeff era um ótimo pai para eles. O problema dele era unicamente e exclusivamente com os filhos de Michelle, e parecia que quanto mais ele amava os filhos dele, mais ele odiava o Jaime. Pra se ter noção, durante as refeições todos sentavam na mesa, mas o único que não comia era o Jaime. E aí quando todos terminavam de comer, ele colocava o prato de comida do Jaime no chão. Além disso, ele trancava o menino pra fora da casa quando chovia ou nevava como forma de puni-lo. As agressões chegaram num nível absurdo, ao ponto de um dia Jaime derrubar um pouco de suco no chão acidentalmente e Jeff ficou tão irritado que prendeu o garoto em uma árvore e começou a bater nele com um cinto. A mãe de Jaime acabou intervindo finalmente e chamou a emergência. Jeff chegou a soltar Jaime antes de chegar
chegarem, mas a polícia conseguiu ver as marcas no corpo e Jeff foi levado. Ao questionarem, ele afirmou que só estava brincando e só bateu no Jaime uma vez. Jeff então chegou a ser condenado e confessou o crime, mas pouquíssimos dias depois já estava de volta no mesmo teto de Jaime. Sim, o homem que quase matou a criança de hipotermia, que chicoteou ele por conta de um pouco de suco derramado e que o empurrou de um carro em movimento, estava livre para poder voltar para aquele mesmo teto. Não é querendo transformar tudo isso em uma justificativa para o que o Jaime fez depois, no sentido de passar pano, porém é importante ressaltar que existe um histórico aí. Michelle nunca defendeu o Jaime de fato e muito provavelmente isso se deu porque ela também era uma vítima barra cúmplice extremamente reprimida. À medida em que ele crescia, Jaime começou a entender que aquilo não era normal, mas que também aquela situação não ia mudar, então ele passou a morar com seus avós. Só que, apesar de agora estar num ambiente mais seguro, Jaime já estava com a mente completamente comprometida. Ele não via mais o mundo da forma na qual deveria ver. Aos 15 anos, Jaime foi preso por esfaquear outro garoto, o que lhe rendeu 4 anos na prisão, e só quando viu seu filho ser preso é que Michelle entendeu que ela precisava sair de perto de Jeff. Jaime foi solto no dia 14 de setembro de 2007, aos 19 anos. Em dezembro de 2008, Jaime foi para uma festa onde ele conheceu aquela que seria sua futura esposa. O nome dela não é divulgado oficialmente, então vamos chamá-la de Mary. Mary tinha 37 anos, era mãe de 3 filhos e na verdade era quem estava dando a festa naquele dia para comemorar seu aniversário de 16 anos de um dos seus filhos. Tinham diversos adolescentes na festa, havia álcool e ela estava supervisionando toda a atividade, pois, segundo ela queria ser a mãe legal que apoia os filhos. Mary disse que estava curtindo a festa e começou a dançar com um jovem que estava lá, e o sobrinho de Mary não gostou de nada disso, então ele começou a procurar alguém que pudesse afastar esse homem de perto da tia dele. Foi assim que ele encontrou Jaime, que, ao que tudo indica, estava ali de penetra. Jaime era um homem enorme, então de fato era um bom papel para ele cumprir, só que ele foi um pouco longe demais e pegou uma faca na cozinha para assustar o cara. Então ele chegou perto de Mary e desse rapaz e começou a ameaçá-lo, gritando e mandando ele sair de perto ou ele iria esfaqueá-lo, o que eventualmente ele fez. Não foi nada sério, mas a polícia foi chamada e Jaime foi levado. Na prisão, ele começou a tentar contato com Mary por meio de cartas e ela respondeu, e foi assim que os dois se apaixonaram. O início perfeito de uma história de amor, né? Quando ela foi buscá-lo na cadeia em 2009 após ser liberado, ele estava completamente diferente, pois no período que passou lá, Jaime fez diversas tatuagens no rosto, incluindo simulações de cortes na boca como o Coringa. Mas aparentemente isso não abalou Mary, pois ela acabou ficando grávida de Jaime pouco tempo depois. Pra surpresa dela, Jaime ficou super empolgado com a notícia e disse que queria ser pai. Ele dava tudo o que ela queria, cuidava dela como uma rainha e assim, em fevereiro de 2010, 3 meses depois de descobrirem a gravidez, Mary e Jaime se casaram. Porém, o que parecia ser um sonho se tornou um pesadelo e Jaime passou a abusar de Mary mentalmente e fisicamente. As coisas ficaram tão sérias que Mary começou a ficar com receio de algo acontecer com o bebê, então ela chamou a polícia. Eles estavam discutindo e o Jaime ficou tão bravo que ele pegou as cinzas que a Mary guardava da mãe dela e foi embora. Ele sabia como a Mary ficou mal com a morte da mãe, então o Jaime fez isso como forma de atingi-la e posteriormente a polícia o encontrou, porém as cinzas não foram encontradas. Jaime então voltou para a prisão e pouco tempo depois o seu filho nasceu. 6 meses depois ele foi solto sob condicional e voltou para casa. Mary decidiu que daria uma segunda chance, então eles continuaram morando juntos. Mas é lógico que nada mudou após o nascimento do bebê, na verdade piorou muito. Jaime começou a usar metanfetamina, o que o deixava ainda mais violento, e com a frequência dos abusos, a Mary passou a ficar sem reação, passou a não sentir mais aquela pressão, e isso irritou ainda mais o Jaime, que decidiu usar outros artifícios para atingir a mãe do seu filho. Mary tinha um filho de 6 anos que era fruto de outro relacionamento, e foi ele que Jaime decidiu usar. A primeira ação dele durante uma discussão com Mary foi pegar um menino e arremessá-lo no chão enquanto encarava Mary. Isso imediatamente gerou uma reação de defesa na Mary, que foi pegar uma faca na cozinha e ir em direção ao Jaime, e como resposta ele simplesmente ligou para a avó e pediu para ela buscá-lo. Sim, ele saiu pela porta da frente e sumiu por um tempo, mas logo após ele voltou a infernizar a vida dela, porém agora a Mary estava preparada. Assim que Jaime começou a ameaçá-la, Mary imediatamente produziu provas e ligou para a polícia. Ele foi preso novamente. O rapaz só foi solto 7 meses depois, no Halloween de 2011. Assim que saiu, ele começou a ameaçá-la pelo telefone, afirmando que iria matá-la e também matar seus filhos. Por vezes, ele chegou a ficar do lado de fora da casa apenas encarando-a. Ela ligou para a polícia diversas vezes, mas ele sempre fugia antes, e
e já até existia um mandado de prisão contra Jaime, mas ele simplesmente sumia do mapa. No dia 8 de novembro, ele resolveu ligar novamente, mas dessa vez ele apenas disse: "Liga a televisão, vadia, eu matei uma mulher no motel El Morocco." Não havia nada passando na TV, mas assim ele desligou a ligação e Mary ligou pra polícia. Porém, mesmo com o histórico de prisões e ameaças de Jaime, nada foi feito a respeito dessa informação. 5 dias depois, um funcionário do motel El Morocco encontrou o corpo de uma mulher. Ela era Yvette Pena, de 37 anos. Durante a autópsia, os legistas descobriram que Yvette foi morta com o uso de um objeto contundente, como um martelo, em conjunto com asfixia. Ao que tudo indicava, Yvette teria sido torturada lentamente antes de morrer. Ela foi encontrada amordaçada com facas em suas costas. A investigação logo começou e não demorou até descobrirem que Jaime estava envolvido no crime. As buscas por Jaime começaram e a polícia recebeu uma pista de que ele estaria na casa de seus bisavós. E de fato, ele estava lá e foi preso imediatamente. Ao ser questionado, Jaime negou tudo e disse que nem conhecia a Yvette. Porém, a polícia disse que já tinha confissão dele no telefone de Mary, mas ele alegou que ela estava mentindo. Como não conseguiram arrancar nenhuma informação de Jaime, eles começaram a buscar por qualquer ligação entre Jaime e a Yvette, porém sem muito sucesso. Até que eles repararam que Yvette era muito parecida com Mary fisicamente. Eles perguntaram pra Jaime se ele tinha feito isso pra descarregar a raiva que ele sentia, mas ele negou e disse que se quisesse matar alguém, mataria logo Mary. Como independente disso, eles tinham provas suficientes pra acusar Jaime, ele foi preso e colocado em um centro de detenção enquanto aguardava o julgamento. No tempo que ficou lá, Jaime fez ainda mais tatuagens no rosto e passou a usar seu tempo pra ligar pra Mary e seguir ameaçando-a. Ele disse que sabia o que ela tinha feito e que ia se vingar, e chegou a fazer outros presos que estavam ali a ligarem pra ela e ameaçá-la também. Além disso, Jaime tentou de todas as formas denunciar Mary de maus tratos contra os filhos para tentar fazer com que a justiça levasse as crianças. Ele escrevia cartas pro juizado e passou meses fazendo isso, inventando cada vez uma história diferente. Jaime também enviava cartas para Mary que continham símbolos satânicos e frases como: "Os mais fracos irão morrer". Algumas dessas cartas foram escritas também com sangue. Houve um momento inclusive que ele conseguiu enviar um rato morto para casa de Mary e os oficiais conseguiram interceptar uma outra carta que dava instruções de como assassiná-la. Ficou claro que ele faria de tudo para acabar com a vida de Mary de uma forma ou de outra. Mary, em determinado momento, foi denunciada por agredir os filhos. Não, a denúncia não teve nada a ver com o Jaime, ela foi feita por uma vizinha e sim, ela foi presa. Assim que Jaime descobriu, ele começou a tentar dar um jeito de pagar alguém que estivesse na mesma ala que ela para matá-la. Ele escreveu uma carta para a ala dela colocando um preço em sua cabeça. Felizmente, a carta foi interceptada. Outra situação bizarra que aconteceu enquanto ela estava presa foi quando ela estava sendo transportada em uma van da prisão. Na van tinha um espaço onde ficava mais de um preso junto e lá estava Mary e outra detenta. Porém, havia uma terceira pessoa dentro dessa van. Se você chutou que esse alguém era Jaime Osuna, você acertou. Assim que a van começou a se movimentar, Jaime disse à mulher que estava com Mary: "Faça agora e eu vou te dar as drogas." Essa mulher começou a atacar Mary imediatamente, porém os oficiais não deram a mínima. Posteriormente, o Jaime disse que queria ter matado ela dentro daquela van. Alguns dias depois, a queixa contra Mary foi retirada e ela foi liberada, sofrendo diversos problemas psicológicos após isso. Até então, o Jaime ainda não tinha sido julgado pelo assassinato de Yvette. 3 dias antes da data marcada, 27 de março de 2017, Jaime aceitou dar uma entrevista. Enquanto as câmeras eram montadas, Jaime simplesmente confessou o crime. I did sadistically, premeditatedly, deliberately tortured and murdered Yvette Pena. Foi nessa entrevista que ele contou tudo sobre sua vida e o que o motivou. I'm sadistic, I really don't care, I'll do it and I'll do it again over. Jaime disse a repórter que ficou sensibilizado após tudo que viveu em sua infância e passou a procurar algo que o fizesse sentir qualquer coisa que fosse. Since I was a kid, 8, 9 years old, I'd killed animals. My mom would go to the store, I'll put the cat in the freezer for 15 minutes, let it out, put it in the oven, let it out. The rush, it's an addiction, it's a drug. I would rather do that than do drugs. I'd rather do that than have sex with the beautifulest woman in the world. I don't care if you're a lawyer, I don't care if you're a teacher, I don't care if you're a gang member, I don't care if you're my brother or sister, I don't care if you're
whoever. It's self-gratification. Não sendo o suficiente, Jaime confessou outros 2 assassinatos, ambos antes de Yvette, sendo que o primeiro deles foi cometido quando ele tinha 13 anos de idade. Did you know the other 2 victims? No. How old were you when you committed your first murder? Ooh, 13. One was in 2007. 32-year-old female. How? What are the circumstances behind that? Kind of don't want to get into that because I was young at that age, but that was the first taste of... Was that gang related? No. No julgamento, Jaime entrou com um pedido de acordo judicial e como ele confessou o crime, e mais outros 2 também, diga-se de passagem, Jaime ficou impedido de ser condenado à pena de morte. Muitos afirmam que isso foi planejado por ele, afinal ele sempre calculou bem suas ações. Jaime Osuna foi condenado à prisão perpétua sem direito a condicional, mas por incrível que pareça, a nossa história não acaba aqui. Assim que ele chegou na prisão, foi determinado que ele não teria um colega de cela por motivos óbvios, já que ele vivia ameaçando os outros presos e ele conseguia se esconder dentro das celas deles sem que eles percebessem. Em um desses episódios, ele conseguiu agredir um preso com uma faca que ele mesmo fabricou e pra se ter noção, o cara precisou levar 67 pontos. E na cela de Jaime era comum você ver diversas vezes diversas frases escritas na parede com sangue e uma certa vez até encontraram uma caixa de leite cheia de sangue. Onde ele conseguiu isso? Não sei. Até que em 8 de março de 2019, Luiz Romero foi transferido para a cela de Jaime Osuna. Luiz tinha 44 anos e estava preso há 27 por assassinato de 2º grau. No dia 9 de março de 2019, Romero foi encontrado morto ao lado de Jaime Osuna, que estava coberto de sangue. Luiz foi morto de maneira absolutamente brutal e sádica. Jaime fez uma faca usando uma lâmina e amarrou uma corda usando o equipamento para atacar Luiz. Ele conseguiu cortar diversas partes do seu corpo, incluindo seus olhos e também seus órgãos internos. Depois de tudo, Jaime ainda conseguiu decapitar Luiz e cavar um sorriso em seu rosto. Quando Jaime foi encontrado, ele estava usando um colar com partes do corpo de Luiz e tinha escrito "Eu sou o homem de 100 rostos" na parede da cela usando sangue. Bom, existe a teoria de que Luiz foi colocado propositalmente na cela de Jaime, pois sabiam muito bem o que ele sofreria. Jaime estava preso em Corcoran, uma prisão conhecida por incitar a violência entre presos. Inclusive, os oficiais que trabalhavam nela montavam times entre os presos para que eles lutassem como gladiadores mesmo e apostavam nos seus favoritos. E muitas vezes essas lutas aconteciam para que os guardas pudessem atirar no que estava ganhando como uma espécie de desculpa mesmo só para matar os presos. Os guardas dessa prisão também são conhecidos por amar situações onde um preso mata o outro. Bom, se assemelha um pouco ao caso de Luiz Romero, né? Uma matéria saiu um tempo depois afirmando que os oficiais fizeram um relatório falso de ronda naquela noite, registrando que tinham feito sim a ronda na cela de Luiz e de Jaime naquela noite, porém isso não aconteceu na prática, já que era impossível eles não terem notado o que estava acontecendo, porque a ronda acontecia de 30 em 30 minutos. Até o momento, Jaime ainda não foi julgado pelo assassinato de Luiz e talvez nem seja, pois ele foi considerado mentalmente instável para participar de um julgamento e só pode participar quando ele for avaliado como são. Uma coisa que sempre vem à tona como falam de Jaime Osuna é como ele de fato se inspirava no personagem Coringa. Além das óbvias tatuagens no rosto imitando a maquiagem de palhaço, ele cortava seu rosto para criar cicatrizes de sorriso, e ele fez isso com suas vítimas também. Ele chegou a desenhar essa maquiagem numa foto da promotora do caso, que foi enviada em uma carta para ela. O Coringa fez isso no filme Dark Knight. Jaime foi transferido para o programa de internação psiquiátrica da prisão estadual de Salinas Valley, onde ele foi diagnosticado com esquizofrenia, transtorno de personalidade antissocial e transtorno de personalidade limítrofe, conhecido como borderline. Você quer se tornar um programador, tendo 4 cursos com várias videoaulas, ensinando desde o básico até o avançado de HTML, PHP, CSS, JavaScript e muito mais, aprendendo a criar sites e até o sistema do iFood por um preço baratinho, com um valor único para ter acesso para sempre às videoaulas, com suporte certificado e podendo pegar seu dinheiro de volta em até 30 dias? Conheça o curso Full Stack da Dunk Code, o link tá na descrição.